Deuses Falsos de Timothy Keller, capítulo 7. O fim dos deuses falsos. Nada é mais comum. No século XVII, o ministro inglês David Clarkson pregou um dos sermões mais abrangentes e penetrantes sobre deuses falsos já escritos. A respeito de idolatria, ele disse: embora poucos a admitam, nada é mais comum. Se pensarmos em nossa alma como uma casa, ele disse, os ídolos estão dispostos em todos os cômodos, em cada canto. Preferimos a nossa sabedoria à sabedoria de Deus, nossos desejos à vontade de Deus e nossa reputação à honra de Deus. Clarkson observou os relacionamentos humanos e mostrou que temos a tendência de torná-los mais influentes e importantes para nós do que Deus. De fato, mostrou que muitos tornam até transformam seus inimigos em deuses, quando estão mais preocupados, inquietos e perplexos em seu receio dos perigos impostos pelos homens à sua liberdade, propriedades e vida, do que preocupados com o que causa descontentamento em Deus. O coração humano é mesmo uma fábrica de produção em série de ídolos. Existe alguma esperança? Sim, se começarmos a entender que os ídolos não podem ser simplesmente removidos, têm de ser substituídos. Se você tentar apenas erradicá-los, eles voltam a crescer, mas pode-se colocar outra coisa no lugar. O quê? O próprio Deus, claro. Mas por Deus, não queremos dizer uma crença genérica em sua existência. A maioria das pessoas tem essa crença, no entanto, vive com a alma repleta de ídolos. Necessitamos de um encontro vivificante com Deus. Jacó, com quem nos encontramos no capítulo 2, certamente acreditava em Deus, mas precisava de algo mais para derrotar os deuses falsos que o escravizavam. Em Gênesis 32, ele encontrou. Essa é uma das narrativas mais poderosas e dramáticas da Bíblia. É também uma das mais misteriosas, mas que se estabelece claramente como o ponto central da vida de Jacó. O irmão que regressa. Jacó havia fugido para um país distante e, apesar de muitas lutas, tinha prosperado. Contudo, seu tio Labão e seus primos se ressentiam de Jacó e o invejavam. Ele concluiu que tinha de partir ou enfrentar a discórdia, talvez até um conflito violento. Por fim, resolveu regressar para a terra natal com sua enorme família, as duas mulheres, Leia e Raquel, e todos os servos, rebanhos e animais. O autor de Gênesis escreveu um breve enredo secundário, mas significativo, sobre Raquel, esposa de Jacó, a qual, ao partir, furtou os ídolos que pertenciam ao pai. Por que ela fez isso? Pode ter sido uma espécie de apólice de seguro espiritual. Talvez, pensou Raquel, o Senhor a ajudasse da próxima vez que estivesse em apuros, como parecia ajudar Leia. Mas, caso contrário, ela invocaria os antigos deuses. No entanto, o Senhor não pode ser acrescentado à vida como mais uma garantia contra o fracasso. Ele não é mais um recurso a ser empregado com o intuito de nos ajudar a alcançar nossos interesses. Ele é um interesse totalmente novo. Raquel não tinha aprendido isso. A família que haveria de trazer a salvação do Senhor no futuro tinha profundos defeitos e era carente de graça. Jacó partiu para sua terra natal com a família inteira e suas propriedades. Ao se aproximar de seu destino, recebeu notícias alarmantes. Fomos ao encontro de teu irmão Esaú. Na verdade, ele está vindo encontrar-te, acompanhado de 400 homens. Os piores temores de Jacó pareciam se concretizar. Por que outro motivo Esaú estaria vindo com um pequeno exército, senão para atacá-lo? Jacó decidiu agir. Primeiro, orou a Deus pedindo socorro. Em seguida, enviou uma enorme porção de seu rebanho de presente a Esaú,
acompanhada de alguns servos. Depois disso, repartiu a família e as outras pessoas que o acompanhavam em 2 grupos, pensando que se Esaú atacasse metade de seu povo, a outra teria tempo para fugir. Com todos os preparativos concluídos e tendo enviado os 2 grupos na frente, Jacó se sentou para passar a noite sozinho. A luta por bênção. Na mente de Jacó, o dia seguinte seria um momento definitivo de sua vida. Ele tinha lutado com Esaú a vida inteira. No ventre da mãe, os gêmeos Esaú e Jacó tinham se mantido ativos de forma incomum, lutando um contra o outro. Quando cresceram, Jacó disputou com Esaú o favor e o amor do pai, bem como a honra e a liderança da família. Constantemente, o pai favorecia a Esaú em detrimento de Jacó, e há poucas coisas mais dolorosas para um filho. Afinal, chegou o dia em que Isaque concederia a Esaú a bênção ritual que acompanhava seu direito de primogenitura, a maior parte dos bens da família. Jacó, no entanto, disfarçou-se de Esaú e enganou o quase cego Isaque por tempo suficiente para que o pai proferisse a bênção. Em seguida, fugiu. Quando Esaú descobriu o que havia ocorrido, jurou matar Jacó. Assim, Jacó fugiu para o exílio a fim de salvar a própria vida. Por que Jacó roubou a bênção de Esaú? Os leitores modernos acham difícil entender esse tipo de motivação. Com certeza, Jacó sabia que seu artifício seria descoberto muito depressa e que Isaque jamais teria lhe dado a maior parte da riqueza da família. Toda a esperança de Jacó estava na ratificação cerimonial. Por que ele resolveu perder tanto para ganhar tão pouco? Creio que foi porque Jacó, mesmo sob falsos pretextos, ansiava por ouvir o pai dizer: Deleito-me em você mais do que em qualquer outra pessoa do mundo. Portanto, todo ser humano necessita de bênção. Todos precisamos da afirmação de uma fonte externa a respeito de nosso valor único. O amor e a admiração daqueles que você mais ama e admira estão acima de todas as recompensas. Todos procuramos essa admiração profunda em nossos pais, cônjuges e pares. A vida de Jacó tinha sido uma longa luta para obter a bênção. Ele havia lutado com Esaú com o intuito de ouvi-la dos lábios do pai. Lutara com Labão para encontrá-la no rosto de Raquel. Mas isso não tinha dado certo. Continuava carente e vazio por dentro. Os relacionamentos no seio de sua família eram turbulentos. Sua idolatria centrada em Raquel e nos filhos dela tinha envenenado a vida de Leia e seus filhos e resultaria em um fruto amargo no futuro. Agora, Esaú vinha a seu encontro, o homem que o mantivera longe do amor do pai, da herança, de seu destino, da felicidade. Acompanhava-o um exército. O dia seguinte seria o da batalha final. Não era de se surpreender o desejo de Jacó de passar a última noite sozinho para se preparar para o dia do acerto de contas. Naquela noite, porém, na escuridão profunda, ele foi atacado de forma inesperada por um vulto solitário e os dois lutaram durante horas. O estranho misterioso. A história dramática é descrita com grande parcimônia. Porém, Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e essa se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: Deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém, Jacó respondeu: Não te deixarei ir se não me abençoares. E ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: Peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: Por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso,
Jacó deu ao nome aquele lugar de Peniel, dizendo: De fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel, e mancava de uma perna. Quem era o personagem misterioso? O narrador, de forma proposital, oculta a identidade desse personagem para o leitor, mas dá algumas pistas. Primeiro, houve o toque poderoso. O sentido literal do termo hebraico traduzido por tocou indica o mais leve contato ou um tapinha. O oponente de Jacó se limitou a tocar-lhe a coxa com o dedo e, no mesmo instante, ela se deslocou, incapacitando-o de modo permanente. Com isso, fica claro que o adversário de Jacó se contivera o tempo todo para não o matar. Tinha um poder enorme, sobre-humano. Além disso, esse personagem insistiu em que precisava partir à medida que foi se aproximando a alvorada. Por quê? Jacó sabia que ninguém podia olhar para a face de Deus e viver. Mais tarde, ele constatou ser a razão pela qual seu oponente quisera ir embora antes que o sol nascesse, para a proteção do próprio Jacó. Como ele disse, vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. Isso pode significar que, ao primeiro tom de cinza do início da aurora, ele conseguiu distinguir os traços no rosto do lutador divino pouco antes que desaparecesse. Se tivesse visto a face de Deus, a luz brilhante do dia, teria perecido. Vencendo por meio da fraqueza. Jacó reconheceu com quem lutava, o próprio Deus. Quando entendeu isso e viu o sol surgindo, ele fez a coisa mais surpreendente de sua vida. Não fez a coisa mais lógica, que teria sido gritar: Solte-me, solte-me, não quero morrer. Em vez disso, fez exatamente o oposto. Agarrou-se com força e disse: Não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó estava dizendo algo mais ou menos assim: Que idiota tenho sido! Aqui está o que procurei a vida inteira, a tua bênção. Procurei-a na aprovação do meu pai, procurei-a na beleza de Raquel, mas ela estava em ti. Agora não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Nada mais importa. Não me interessa se morrerei nesse processo, porque se não puder contar com a tua bênção, nada terei. Nada mais bastará. Em consequência disso, lemos que Deus ali o abençoou. Palavras maravilhosas, misteriosas. Uma bênção na Bíblia é sempre verbal, de modo que Deus deve ter proferido palavras ao coração de Jacó. Quais foram elas? Não é revelado. Foi algo parecido com a voz de bênção proferida do céu sobre o grande descendente de Jacó. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado? Não sabemos quais foram as palavras exatas, mas não há nada superior à bênção de Deus. E Jacó foi embora como o retrato de alguém que cria no Evangelho, pois estava aleijado permanentemente, mas permanentemente realizado. Fora humilhado, mas encorajado, tudo ao mesmo tempo. Assim, Jacó venceu. Deus disse: Você lutou com Deus e venceu. Ele era vitorioso porque, ao identificar a natureza divina desse adversário misterioso, não fugiu, antes se manteve firme. Enfim, conseguiu a bênção pela qual ansiara a vida inteira. Logo em seguida, Jacó se encontrou com Esaú e seu grupo de homens, e para seu alívio, soube que o irmão fora até ali saudá-lo em paz e dar-lhes as boas-vindas à sua casa. Desse modo, a hostilidade entre eles chegara ao fim. A fraqueza de Deus. Quem lê sobre a vida de Jacó poderia ficar perplexo nesse trecho. Em nenhum episódio de toda sua vida, Jacó aparece como um herói. Nunca se comportou como um paradigma moral. Em vez disso, agiu o tempo todo de maneira tola, enganosa e mesmo perversa.
Absolutamente não parecia merecer alguma bênção de Deus. Se Deus é santo e justo, por que foi tão gracioso com Jacó? Por que simularia fraqueza para evitar matá-lo, depois dar-lhe indicações de quem era e finalmente abençoá-lo sem motivo melhor do que o fato de ter permanecido lutando desesperadamente? A resposta para a nossa pergunta ocorre mais adiante na Bíblia, quando o Senhor apareceu de novo como homem. Na escuridão com Jacó, Deus fingiu fraqueza a fim de salvar-lhe a vida. Mas, na escuridão do Calvário, o Senhor se mostrou como homem e se fez fraco de verdade para nos salvar. Jacó se manteve obediente, mesmo sob o risco de morte, a fim de obter a bênção para si. Mas, ao enfrentar a cruz, embora pudesse tê-la recusado, Jesus se manteve na luta por obediência a custo da própria vida, a fim de obter bênção não para si, mas para nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Por que Jacó pôde se aproximar tanto de Deus e ainda viver? Porque Jesus veio em fraqueza e morreu na cruz para pagar a pena por nosso pecado. A bênção de Deus, prometida a Abraão, está em Jesus Cristo, a fim de que recebamos a promessa do Espírito pela fé. O que era essa promessa do Espírito? Mais adiante, em Gálatas, Paulo escreve que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Abba era o diminutivo em aramaico para pai, que pode ser traduzido de forma aproximada por papai. É a expressão de fé confiante da criança no amor paterno. Paulo está dizendo que, se você crê no Evangelho, o Espírito tornará o amor e a bênção de Deus uma realidade existencial em seu coração. Você já ouviu a bênção de Deus em seu mais profundo interior? As palavras "Tu és o meu filho amado, em ti me agrado" são uma fonte inesgotável de alegria e força em sua vida? Já sentiu, pelo Espírito Santo, Deus dizê-las a você? Essa bênção, a bênção pelo Espírito que nos pertence por meio de Cristo, é o que Jacó recebeu, o único remédio contra a idolatria. Apenas essa bênção torna os ídolos desnecessários. Assim como Jacó, geralmente só descobrimos isso depois de uma vida procurando bênção nos lugares errados. Muitas vezes é necessário uma experiência de fraqueza que nos aleija para enfim descobrirmos isso. Eis porque muitas das pessoas mais abençoadas por Deus mancam enquanto dançam de alegria, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem.